Eu sou o Denilson, tá? Esse cara que vocês estão vendo aqui, e eu sou o criador do Inglês na Ponta da Língua. E aí, quando eu falo criador do Inglês na Ponta da Língua, eu estou me referindo ao site Inglês na Ponta da Língua, que é um dos pioneiros na internet brasileira, quando o assunto é ensinar inglês ou dar dicas de inglês. O inglesnapontadalingua.com.br, como site, foi criado em 2007. Lá tem mais de 2.600 dicas de inglês, né, sobre os mais variados assuntos. Portanto, quem não conhece o site, depois que acabar a live, entra lá, usa a barrinha de buscas para encontrar as informações que precisa. Sei lá, você tem dúvida de gramática? Tem mais de 200 dicas de gramática dentro do site. Precisa de uma expressão idiomática ou melhorar o seu vocabulário? Tem um montão lá de coisas também. Quer saber como desenvolver o speaking, listening, melhorar o writing ou reading, enfim, as suas habilidades de pronúncia, desenvolver vocabulário, essa coisa toda em relação ao inglês, vocês vão encontrar dentro do Inglês na Ponta da Língua.com.br, ok? Eu, como profissional de ensino da língua inglesa, estou dando aula desde 1993 e estou na internet desde 2005, né? Foi quando eu comecei a dar dicas de inglês na internet, 2005 no Orkut. Olha aí, faz tempão, hein? E sou também autor de 3 livros, tá? O livro que dá nome a tudo isso, que é o Inglês na Ponta da Língua, foi o primeiro livro que eu escrevi, no qual eu falo sobre aprendizado de inglês, como é que você muda a sua mentalidade para poder aprender inglês. Aqui a gente fala de phrasal verb, de expressões idiomáticas, fala um pouquinho de collocations, de gramática, inclusive essa ideia da live de hoje, falar sobre o que é aprender gramática sem gramática, o que o pessoal quer dizer com isso. Então saiba que esse livro aqui no capítulo 4, para quem tem um livro, foi onde acho que muita gente foi buscar inspiração para falar um pouquinho sobre isso. Depois eu escrevi o Combinando Palavras em Inglês, para quem quer melhorar o vocabulário com collocations, porque o tema desse livro é collocations. Inclusive eu falo muito sobre collocations, comecei a falar sobre collocations, estudar a respeito em 97, tá? Tem muita gente por aí que deve estar ouvindo agora falar sobre chunks of language. Parece que resolveram, né? Assim, foi um assunto sempre deixado meio de lado. Mas eu tenho visto cada vez mais professores no Instagram, escolas de idiomas divulgando essa ideia do aprenda com chunks of language, aprenda com chunks of language. Pois sabem que sobre chunks of language é o que eu falo no meu livro, né? Então também serviu de inspiração aí para muita gente. E falo sobre esse assunto há muito tempo. E também a gramática de uso da língua inglesa, que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu vou falar algumas coisas em relação ao que tem nesse livro e ajudar vocês a entenderem, então, a ideia de gramática, né? Aprender inglês sem gramática. Agora, me diga uma coisa, pessoal. Vocês já devem ter ouvido isso aí, né? Então, assim, quem está no YouTube, escreve aí. Já ouvi pessoas falando, né? Manda um joinha. Você já ouviu alguém falando aprender inglês sem gramática, divulgando cursos, aprenda inglês sem gramática, aprenda inglês comigo sem gramática? Vocês no Instagram já ouviram isso também? Já se depararam com pessoas falando isso em vídeo e tudo mais? Já pararam para prestar atenção um pouquinho? Então comenta aí rapidinho, porque é esse o assunto que a gente vai falar hoje, tá? Então, essa história de aprender inglês sem gramática, ela não é, digamos assim, tão nova, né? Já há muito tempo, várias pessoas, a Graça Camargo está colocando aqui, que já ouviu muitas vezes, o André Essa também está colocando que já ouviu bastante, a Neumara Fialho também está dizendo que já ouviu o pessoal falar essa coisa de aprender inglês sem gramática. Então, assim, é um assunto recorrente, e por conta da internet, isso se tornou cada vez mais frequente, as pessoas dizerem essa ideia do aprenda inglês sem gramática, ou faça meu curso de inglês porque aqui eu não te ensino gramática. Mas será que não ensina mesmo? Eu já vi várias pessoas falando sobre isso, ou vendendo um curso, e aí eu vou avaliar, vou dar uma olhadinha, né? Vou dar uma fuçada para ver o que a pessoa está realmente dizendo, e eu vejo que ela continua ensinando gramática. Ela vai falar da diferença de will e going to, ela vai ensinar a regrinha de present simple, faz atividades de present simple, ela ensina past simple, a questão do ED, dá dicas, né, dá atividades sobre o ED, present perfect, a diferença do present perfect para o past simple, quer dizer, acaba sim ensinando gramática. Ou seja, a pessoa diz que não ensina gramática, mas acaba sim ensinando. Mas por que isso acontece? Porque é impossível ensinar inglês sem gramática? O que as pessoas realmente querem dizer com isso? Então vamos lá. Uma das coisas que é preciso entender
e isso eu falo no meu primeiro livro, no Inglês na Ponta da Língua, e vários artigos que eu já escrevi sobre isso, inclusive artigos para editoras, Oxford, para Macmillan, para quem mais? Cengage, não, Richmond, ok? Essa ideia de aprender inglês sem gramática, a gente tem que entender primeiro o que é gramática. E é aí que o negócio todo complica para muita gente. Nesse livro aqui, no capítulo 4, como eu falei agora pouco para vocês, a primeira coisa que eu falo assim, né, o livro todo eu falo sobre vocabulário, aprendizagem de vocabulário, como é que você muda o seu jeito de aprender inglês, e aí no capítulo 4 vem aquela pergunta, tá, mas e cadê a gramática? Como é que a gente aprende gramática nesse novo modelo aqui? E aí eu vou explicar que em se tratando de gramática, nós temos, né, eu coloquei nesse livro aqui, nós temos 3 tipos de gramática que devem ser mencionadas quando a gente fala sobre aprender inglês, ou ensinar inglês, no caso aí você que é professor. Então, assim, e é uma simplificação da teoria linguística, tá, pessoal? Então, quando a gente fala de gramática, geralmente as pessoas pensam em quê? Regras e termos técnicos de gramática. As pessoas pensam em livros como esse daqui, o Essential Grammar in Use, porque ele tem as regrinhas da gramática de um lado e tarefinha de gramática do outro. E é a mesma coisa, e tem uma lógica, né? Ele tem uma sequência, na verdade, que tem o básico, tem o intermediário e tem também o avançado. E tem o avançado. Então, quer dizer, quando se fala de gramática, as pessoas pensam justamente nisso aqui, nesses 3 livros. Ou livros parecidos com esses. Estudar gramática, regras e termos técnicos e fazer tarefinha para saber se está tudo dando certo. Acontece que esse é apenas um tipo de gramática. É a gramática normativa. É a gramática das regras. É a gramática que todo mundo acha que é a única que existe. Ok? Mas, em se tratando de ensino e aprendizado de inglês, para você que é estudante ou professor, esse discurso é o mesmo, nós temos também outras gramáticas. Tem uma gramática, dentro desse livro que eu falo isso, que é a gramática internalizada. O que é essa gramática internalizada? É aquela gramática que eu tenho dentro da minha cabeça. É o modo como eu falo. Eu falando português, do jeito que eu estou falando agora, e vocês ouvindo eu falando português, a gente não para pensar em termos gramaticais, em regras gramaticais. A gente simplesmente se comunica naturalmente. E essa gramática internalizada eu aprendi como? Ouvindo as pessoas falando ao meu redor, lendo, fui me corrigindo ao longo da vida, porque às vezes eu falava alguma coisa errada. Por exemplo, toda criança, né, a grande maioria das crianças, chega um momento que falam a gente vamos, a gente fomos, a gente fizemos. E aí é corrigida, né, porque de tanto ouvir ou de tantas pessoas falarem, a gente foi, mas ninguém dá uma regra de gramática para a criança explicando por que é a gente foi. Corrige-se da maneira como é. Dá um exemplo para vocês isso aqui. A gramática internalizada, às vezes, ela faz umas pegadinhas com a gente, porque a gente meio que acha que a regra, né, automática na cabeça, ela é a mesma para tudo. Por exemplo, em português, a gente fala eu corri, que mais? Né, o verbo correr. Eu corri ontem, que é outro verbo terminado em er aí. Eu perdi o jogo, então corri, perdi, e assim a gente meio que cria uma regrinha, porque é só colocar o i no final. Então, toda vez, correr, corri, perder, perdi, comer, comi. Então, a gente sempre tem, né, tira o ER e coloca o I, tá lá no passado. É uma regrinha que a gente vai internalizando. E aí as crianças dizem assim, eu fazia, porque elas acham que então elas generalizam a regrinha, e essa regrinha ela é internalizada. Só que com o tempo, né, e de tanto ouvir e as pessoas corrigirem, elas aprendem que o fazer, a gente fala eu fiz, é diferente do normal, né, do regular, digamos assim. Então o verbo fazer seria um verbo irregular. Só que, quando nós internalizamos, gramática internalizada, tá? Quando nós internalizamos isso, a gente aprende naturalmente. A gente não aprende dessa maneira aqui, ó. Quando a criança erra, a mãe não chega para ela e fala assim, né, por exemplo, a criança está ali e diz, mãe, eu já fazia a tarefa de casa, eu já fazia o que a senhora pediu. A mãe não olha para ela e fala assim, meu filho, venha cá.
Em português, nós temos verbos anômalos, defectivos, regulares, irregulares e os verbos abundantes. O verbo fazer, ele é um verbo irregular, porque ele não se conjuga como a forma dos demais verbos que são os regulares, como comer, comi, perder, perdi, enfim, correr, corri. A gente não fala, então, fazer, fazia. A gente é fazer, fiz, porque é um verbo irregular. Entendeu, meu filho? Verbo irregular, não é... Ele segue um formato diferente e tudo mais. Não. A gente é corrigido de modo natural. E aprendemos de modo natural. E esse modo natural é o que a gente vai internalizando. Por isso que essa gramática é chamada de gramática internalizada. A gente não pensa em regras na hora de falar e nem na hora de ouvir. Então, nós ouvimos aqui o quê? 2 tipos de gramática até agora. A gramática normativa, que é a das regrinhas, termos técnicos que a gente vê nos livros, e a gramática internalizada, que é aquela que a gente vai aprendendo, né, com o uso da língua ao nosso redor e o modo como a gente também vai usando a língua. A gente aprende essa gramática de modo natural. E a outra gramática, né, que eu falo no meu livro Inglês na Ponta da Língua, é a gramática descritiva, que tem a ver com locais. Então, assim, a gramática do português falado aqui na região norte, em alguns locais, é diferente, de repente, tem algumas diferençazinhas com o português falado no Rio Grande do Sul, ou com o português falado na Bahia, ou com o português falado em Belo Horizonte, ou no interior de Minas Gerais. Então, assim, a gente, embora seja a mesma língua, tem algumas diferenças em alguns locais. Pode ser uma palavrinha diferente em determinado momento, pode ser o jeito de falar algo e assim vai. O mesmo vale para o português brasileiro e o português europeu, ou o português de Portugal, né? Então, assim, para nós é comum falar assim, eu estava viajando. Eu estava viajando. No português de Portugal, eu estava a viajar. Então, o gerúndio já não aparece aí da mesma maneira como o português brasileiro. Então, a gente tem a gramática descritiva. E essa gramática dos locais, né, a gramática da região onde a gente cresce, é praticamente a gramática que a gente internaliza. É o modo como a gente fala. E aí, quando a gente vai para a escola, a gente estuda a gramática normativa, que, de certa maneira, é uma gramática padrão. É a gramática que todo mundo usa. É o negócio assim, o bonito é esse aqui, tem que falar desse jeito porque assim é o correto. Mas não é que é o correto. É porque é uma regra para determinadas situações. E o que eu quero é me comunicar naturalmente. Isso eu estou falando na língua portuguesa. Agora vamos traduzir isso tudo para o inglês. No inglês, aí eu já mudo um pouquinho. Eu não vou mais falar de gramática descritiva, embora eu possa falar, porque eu posso ter o inglês, a gramática da língua inglesa lá nos Estados Unidos, a gramática da língua inglesa lá na Inglaterra, a gramática da língua inglesa dentro da Califórnia ou de Nova York, ou na região de Londres, enfim, a gente vai mudando as coisas, o local, e tem-se uma gramática descritiva. E há diferenças, ok? Ou ainda pensar no mundo todo como falante de inglês, né? Inglês como segunda língua, que muda uma série de coisas. Quer ver um exemplo para vocês aqui? De diferenças, dentro da Inglaterra, do inglês do Reino Unido, ou o tal do inglês britânico, dizem que é muito comum usar a pergunta have you ever, certo? Quando eu quero saber se alguém já fez alguma coisa na vida. Então eu digo, have you ever driven a Ferrari? Você alguma vez na vida dirigiu uma Ferrari? Já no inglês americano, eu posso usar o have you ever, mas tem se tornado cada vez mais comum perguntar apenas did you ever? Did you ever drive a Ferrari? Ok? Então já não é o present perfect, eles vão usar o past simple. E aí eu já estou traduzindo a gramática descritiva para a gramática normativa. Percebe a diferença? Eu posso simplesmente aprender o did you ever, saber o seu significado e seguir usando. Então em inglês a gente tem pode ter ainda a gramática descritiva, que é a gramática que eu vou estudar, que eu vou encontrar o jeito do povo falar em determinado local. Eu tenho a gramática internalizada, que é o jeito que as pessoas aprenderam e falam. Então, se você escuta um americano falando uma coisa que você no livro aprendeu diferente, é porque aquele americano está usando a gramática do dia a dia, a gramática de uso, e não a gramática normativa. Por exemplo, todos nós que estudamos inglês como segunda língua, nós brasileiros aqui, a gente aprende que o correto é dizer there is para o singular e there are para o plural, certo? Então, quando eu quero dizer assim, tem uma pessoa na sala. There is one person in the room. A gente aprende isso, faz tarefa com isso e tudo mais. There are 5 people in the room. Tem 5 pessoas na sala, já é plural. Só que no dia a dia é muito comum, e isso aí não é só uma característica do inglês americano, mas praticamente do inglês todo,
No dia a dia, as pessoas só falam there is. There is 5 people in the room. E todo mundo entende. Mas numa fala mais cuidada na hora de escrever, vai para a regrinha. E já vocês vão entender o porquê disso. Então, quando vai para o inglês, eu costumo dizer que nós temos 2 tipos de gramática. Nós temos a gramática normativa, que é aquela que a gente estuda feito louco o tempo todo, achando que é a única coisa que se tem de verdadeira em termos de gramática. E aí eu chamo de gramática de uso, ou que alguns outros autores também chamam de gramática natural. E o que é essa gramática de uso ou gramática natural? É a junção da gramática descritiva com a gramática internalizada. Quando eu vou aprender inglês, eu posso estudar essas 2 gramáticas. Eu posso estudar a gramática de uso, eu posso estudar a gramática normativa. Quando a gente fala aprender inglês sem gramática, né, quando algum teórico fala, mas aprender inglês sem gramática é possível. É possível como? É só estudar a gramática de uso. Porque na gramática de uso, a gente não aprende, embora a gente... Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Na gramática de uso, embora a gente não fale sobre regras gramaticais, a gente não fale de termos técnicos, você está sim aprendendo gramática. O que você não está aprendendo em termos de gramática é a gramática normativa. Eu posso te ensinar a falar inglês sem explicar regrinhas gramaticais e ainda assim você vai se comunicar corretamente e naturalmente em inglês, usando a língua correta. Muita gente acha que quando a gente fala isso, né, dentro dessa teoria toda, porque o linguista ele chega e fala isso, tem gente que fala assim, não, mas espera aí, eu preciso ensinar assim a gramática normativa. Talvez em algum momento é preciso, como aconteceu com a gente aprendendo português. Olha só que interessante. Quando a gente vai para a escola, lá pelos, 5, 6, 7 anos de idade, a gente já vai falando um certo português, a gente se comunica em português, a gente fala que está com fome, a gente diz as coisas. Conforme a gente está na escola, a gente vai aprender que a gente fala errado, que o português que a gente fala não é o português de verdade. Como não é o português de verdade? O problema é que o português dos livros, né, da gramática normativa, é uma, já o de uso é outra. Eu preciso do normativo? Claro que eu preciso. Porque a hora que eu for escrever um texto mais formal, se eu for me comunicar de uma maneira muito mais formal numa palestra, na apresentação de um trabalho, reunião de negócios, eu tenho que usar um linguajar que seja padrão para todo mundo. E o que está na gramática normativa é o que a gente vai ter como padrão. E é isso aí o que conta na hora de se falar português. E no inglês, ocorre quase que a mesma coisa. A diferença é que o inglês a gente aprende, né, como adultos, a partir aí da adolescência, juventude, enfim. A gente aprende de uma maneira mais consciente. Então, não se aprende errado, se aprende gramaticalmente correto, mas a gente não aprende termos técnicos de gramática nem regrinhas. Deu para entender isso aí? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? As diferenças que são de gramática? Lembrando, vou refalar aqui algumas coisas. Eu mencionei que nesse livro aqui, eu falo sobre 3 tipos de gramática. Gramática normativa, gramática descritiva e a gramática internalizada. Ok? Tá claro isso aí para todo mundo? Vão respondendo se tá ok. Senão, eu paro e explico de novo. Em se tratando de inglês, com o tempo, né, eu, Denilson, no meu livro, no outro livro, que é esse daqui, eu juntei essa coisa de gramática normativa, ou gramática descritiva e gramática internalizada, e a gente começa a chamar de gramática de uso. E alguns autores chamam de gramática natural, natural grammar, ou apenas usage, ok? E a gente aprende corretamente. Tudo bem até aqui, então? 3 tipos de gramática, né, que a gente tem que aprender, que a gente lida, que acaba virando 2 quando a gente vai aprender ou ensinar inglês. Gramática normativa, que é a das regrinhas e termos técnicos, ok? E a gramática de uso, que é a que eu aprendo naturalmente. Quando a gente fala que é possível, assim, aprender inglês sem gramática, reprisando o que eu falei aqui agora há pouco, a gente está falando que você aprende a gramática de uso, certo? A gramática natural. Agora vem a pergunta, ok, como isso é possível? Como é que isso acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês, ou melhor, alguns exemplos, de como todos vocês que estão me vendo neste exato momento já aprenderam de alguma maneira por meio da gramática de uso, sem nem perceber, ok? Vamos lá. Quando vocês entram num curso de inglês, ou quando vocês vão aprender inglês pela primeira vez na vida, vocês aprendem algumas frases em inglês, certo?
Vocês aprendem algumas frasezinhas, como por exemplo, como é que eu pergunto o nome de alguém em inglês? É só dizer como é que fala mesmo, como é que se escreve. Você sabe, né? Como é que eu pergunto o nome de uma pessoa em inglês? What's your name? What's your name? Para pensar em como você aprendeu essa frase. Você aprendeu o significado e o uso, certo? Você aprendeu que quando você quiser perguntar o nome de uma pessoa em inglês, a frase que você tem que usar, significado e uso, é What's your name? Você aprende a pronúncia What's your name? Algumas pessoas aprendem a pronúncia devagarzinho, né? What is your name? Mas você pode aprender ela toda do jeito que eu tô falando. What's your name? Hey, what's your name? What's your name? Com entonação, tudo certinho, bonitinho, ok? Quando você aprendeu essa frase, ninguém te ensinou essa frasezinha, ou a perguntar o nome de alguém em inglês, por meio de gramática normativa. Ou seja, você não teve uma aula assim, ó. O professor não chegou na sala de aula e falou, pessoal, o dia que vocês quiserem perguntar o nome de alguém em inglês, vocês vão precisar usar o pronome interrogativo, o what, ok? Nesse caso aqui. Vocês vão ter que usar o verbo to be na terceira pessoa do singular invertido, porque é uma questão, uma frase interrogativa, então what is. Vocês vão ter que usar o adjetivo possessivo da segunda pessoa do singular, your, seu, teu, tua, ok? E então o substantivo, que é a chave do negócio aqui, que é name, nome, ok? Então, quando você quiser fazer pergunta em inglês, o nome de alguém, você tem que lembrar pronome interrogativo, verbo to be invertido na terceira pessoa do singular, adjetivo possessivo, your, na segunda pessoa, também do singular, e o substantivo. What is your name? Ninguém deu aula para vocês dessa maneira. A pessoa já chegou e falou assim, olha, to ask someone's name in English, this is the sentence you have to learn. What's your name? Hey, what's your name? What's your name? What's your name? E você dá a resposta. My name is Denilson. My name is Joana. My name is blá, blá, blá. Ou apenas Denilson. Joana, você ouve e entende. Então, nessa frase, quando você vai para o curso de inglês, você meio que aprende já com gramática normativa. E o curso de inglês é muito legal no começo, porque é assim que você quer aprender inglês. Você tem aulas de comunicação. Além de aprender qual o seu nome, você aprende ainda quantos anos você tem, how old are you? Já pensou aprender gramaticalmente a pergunta how old are you, pela gramática normativa? Você aprende a perguntar de onde a pessoa é, where are you from? Você aprende a perguntar o que ela faz da vida, né? A profissão dela, what's your job, or what do you do? Então você acaba aprendendo frases. E tem aula de comunicação, às vezes em sala de aula, o professor coloca um aluno junto com outro para fazer perguntas pessoais. Hey, what's your name? My name is Denilson. Where are you from? Oh, I'm from Brazil. And what do you do? I'm an English language teacher. And how old are you? I'm 45 years old. Então ocorre esse diálogozinho, às vezes meio travado, mas você fala. Vocês já imaginaram se tivesse que fazer esse diálogo todo, pensando em gramática normativa? Peraí, que agora eu tenho que usar o pronome interrogativo. Peraí, que agora eu tenho que usar... Não, eu tenho que inverter o verbo. Peraí, agora eu tenho que fazer assim. Não, peraí, que agora é desse jeito. A gente aprende a gramática de uso no começo do curso de inglês. Só que conforme o curso de inglês vai andando, a coisa vai se complicando, porque começa a entrar a gramática normativa. E muda tudo. Parece que só existe gramática normativa para aprender. Vai ter a aula do there is e do there are. Vai ter a aula do present simple, que você vai ter que aprender que na terceira pessoa do singular, o verbo no present simple, ou simple present, tem que receber um S, e dependendo de como ele termina, tem que tirar o Y e colocar um IES, ou só colocar ES, enfim, vem regrinhas. Quando for uma pergunta, você tem que lembrar que na interrogativa você vai usar o verbo auxiliar do ou does, quer dizer, a aula acaba virando aula de gramática, o aprender inglês, na verdade, acaba virando uma coisa de decorar regras de gramática normativa e não mais de gramática de uso. Vocês já pararam para prestar atenção que se continuasse aprendendo gramática de uso, a comunicação, a fala natural, o jeito de se comunicar seria muito mais rápido? O Nauan fez um comentário aqui, ó, dizendo assim, a gramática de uso é melhor para a comunicação, já a gramática normativa é melhor para produzir um texto, ministrar uma palestra, etc. Na verdade, é quase isso, Nauan. A gramática de uso, a gente se comunica de modo geral. A gramática normativa, ela é só para eu, assim, escrever um texto, falar de uma maneira muito mais correta e eu saber da regra, como em português. Eu sei que em português, quando eu estou falando com meus amigos e amigas, eu posso falar assim, e aí, tu foi na festa ontem? Tu foi na festa ontem. Na gramática normativa, ou falar bonito, tem que dizer, tu fostes à festa ontem.
Olha a diferença. É claro que ninguém fala assim, né? Mas eu posso dizer, você foi para a festa? Você foi para a festa ontem? Você foi para a festa ontem? Isso seria gramática de uso no português. Não é errado falar desse jeito. A gente comunica assim ao longo do dia. Mas eu também aprendo que eu vou dizer, você foi para a festa ontem? Em inglês, deixa eu dar outro exemplo aqui em inglês para vocês não acharem que eu tô louco. A gente aprende, quando a gente vai aprender inglês, a gente aprende a perguntar para as pessoas o que elas vão fazer, sei lá, no fim de semana. E a pergunta que a gente aprende é algo mais ou menos assim: What are you going to do next weekend? Então a gente fala palavrinha por palavrinha. What are you going to do next weekend? Para chegar nessa frase, todo mundo vai aprender sobre o verbo, o be going to no futuro. O uso de be going to no futuro. Aquela aulinha que diz assim, I am going to do this, she is going to do that. E aí vem a comparação entre going to, be going to e will. Qual a diferença? O will é quando eu não tenho certeza do futuro, going to é quando eu tenho certeza do futuro. Vira uma novelinha na cabeça da gente, que a gente fica meio perdido, fica meio, cara, como assim? Eu tenho que parar para pensar nisso para dizer que futuro eu vou usar em inglês? Mas, enfim, quando a gente aprende a pergunta What are you going to do next weekend? A gente aprende desse jeito, bonitinho, legal. Na hora de falar inglês, ou ouvir inglês, as pessoas dizem assim, What you gonna do next weekend? O next weekend vira next weekend. O T morre, next weekend, next weekend. What are you going to do? Going to do vira gonna do next weekend. What are you vira um simples what you gonna do? What you gonna do next weekend? What you gonna do next weekend, ok? Mas o correto é tu foste e não fostes. Eu nem sei, eu falei fostes? Se eu falei fostes é porque foi errado mesmo. Acabou saindo de qualquer jeito aqui. Mas é tu foste, tá? Tu foste à festa ontem. Esse é o correto. Se eu falei foste depois, vocês ignoram, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, quando se trata, né, da gente aprender a língua de modo natural, a gente pode aprender essa gramática natural e aprender o correto, a falar o correto. Não está errado falar what you're gonna do tomorrow, porque isso aí tem a ver com outros fatores da língua inglesa que a gente aprende na parte de pronúncia, ok? Então, quando alguém falar para vocês assim, que ensina inglês sem gramática, vocês têm que lembrar dessas duas coisas que eu falei, dessas coisas de gramática. O cara que fala que ensina inglês sem gramática, ele vai realmente ensinar inglês sem gramática? Porque não é todo mundo que conhece essa teoria. Não é todo mundo que faz dessa maneira. Muita gente usa essa fala inglês sem gramática para vender. Mas na hora do curso, na hora de fazer alguma coisa, ele vai ensinar gramática. Vai explicar a diferença entre will e going to, sendo que não precisa explicar a diferença de will e going to. Você pode aprender isso naturalmente. Vai falar da diferença de as regras do present perfect, não precisa falar de regras de present perfect, porque a regra é uma só, mas ninguém entende estudando só a regra, o negócio é colocar em prática, tá? Isso é o que eu faço neste livrinho aqui, eu mostro para as pessoas, por exemplo, de present perfect. Quando a gente nem fala de present perfect, o que eu ensino, o que a gente vai ensinar, é um que a gente chama de chunk, tá? É uma frasezinha que você aprende, que aquela frase, ela tem um significado e ela tem um uso. Pronto, a partir dali você usa a sua criatividade para criar outros exemplos. Em inglês, se eu quero falar assim, eu acabei de fazer tal coisa, eu acabei de falar com ela, acabei de chegar aqui, acabei de ouvir na televisão, acabei de escrever, mandar um e-mail, acabei de não sei o quê. Quando você quiser falar esse acabei de, eu acabei de fazer algo, só essa parte, eu acabei de, é um chunk of language em português. Se eu estiver dando aula de português para um estrangeiro, eu vou ensinar isso. Eu acabei de. Eu não vou ensinar gramática. Eu acabei de. Em inglês, isso aí a gente fala I've, tá? Just, só isso. I've just. Aí alguém vai falar assim, mas aqui nos Estados Unidos o pessoal não fala I've just, o pessoal fala I just. Ok, Estados Unidos realmente, muitos locais falam I just, mas no geral, todo mundo fala I've just. Ok? Então, depois eu falo de Estados Unidos aqui, de como os americanos estão mudando isso. Mas primeiro eu quero que vocês aprendam esse I've just, ok? Então você vai pegar esse I've just, e aí você vai falar assim, eu acabei de chegar aqui. Chegar aqui você vai aprender que se fala, nesse caso, got here. Got here. Got here. E aí você diz, I've just got here.
I've just got here. Eu acabei de chegar aqui. Se você quiser falar assim, eu acabei de mandar o e-mail. Sent an email. I've just sent an email. I've just sent her an email. Eu acabei de mandar um e-mail para ela. Eu acabei de encontrar o seu pai no shopping. I've just met your father at the mall. I've just met your father at the mall. No inglês americano é só tirar esse v que eu falo depois do I've just, e falar I just. E aí você vai dizer, I just got here. I just met your father, your dad, at the mall. I just saw her. Eu acabei de vê-la. I just met her. Eu acabei de encontrá-la, ok? Então, essa seria uma maneira de você aprender gramática de uso. Eu não estou te dando uma aula de gramática normativa. Eu não estou falando de present perfect. Eu não estou falando de simple past ou past simple. Eu não estou falando de que você tem que usar verbo irregular, verbos não irregular, verbo regular, aquela coisa toda. Você não tem que decorar a listinha de verbos. Eu já te ensino tudo, o que for natural para você, e muita coisa você vai arriscar. E eu, como seu professor, lembra da criancinha que a mãe corrige, que não é eu fiz, não é eu fazia, mas eu fiz? Então eu vou dizer assim, não, nesse caso você vai falar dessa maneira. Por quê? Eu não vou te dizer, porque a gramática, verbo irregular, ia ter passado e não sei o quê. Não, porque esse é o jeito que você tem que falar. Esse aqui é o correto. Lembra dessa parte, lembra desse chunk, né? Lembra dessa combinação, desse collocation. E aí você vai falar assim, então nessa teoria, quando eu vou aprender coisas como, por exemplo, o verbo get, eu não aprendo então que eu tenho get, gets, got, gotten. Você aprende tudo isso como palavra nova, não como regra gramatical. Você vai aprender o read, read, né? Read a book. I just read this book. Eu acabei de ler esse livro. I just read this book. Ok? I'm reading a book I'm reading an interesting book right now. I'm reading an interesting book. Reading a book é outro chunk, é outro collocation. Read a book é outro collocation. Read a book é outra coisa. Você não aprende como read, read, reading, reads, etc. Você aprende como chunk of language. Só no verbo read a book, só nesse read a book você tem read a book, reads a book, read a book, reading a book. E acho que é isso aí, né? Reading, read a book, 1, reads a book, 2, read a book, 3, e reading a book, 4 chunks diferentes. Não é uma regrinha gramatical do verbo read, que coloque ing, que no passado muda a pronúncia, que não sei o quê. Não tem nada disso. Você aprende isso naturalmente. Tem gente que acha isso meio maluquice, né? Assim, deve achar, mas como é que isso acontece? Mas depois que você entende essa teoria, a coisa fica muito mais simples de você aprender inglês de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito mais descontraída, de uma maneira muito mais prazerosa, inclusive. Porque você não fica focado só na regrinha. Tem gente que aprende inglês, que vai estudar inglês, e pensa assim, eu já passei por isso, tá, gente? Comigo já foi assim. Quando eu comecei a aprender inglês, eu achei que eu tinha que decorar regra gramatical para falar inglês. Assim, ajuda, claro que ajuda. Você vai aprender inglês? Claro que vai. Só que meio que chega uma hora que você fica assim, caraca, eu sei tanto inglês, eu sei tanta regra gramatical, e isso aconteceu comigo, não estou falando dos outros, não. Eu sei tanta regra gramatical, eu sei que eu tenho que colocar ing, eu sei que eu tenho que colocar s quando é no presente, eu sei que eu tenho que fazer a negativa no passado é com didn't, eu sei que é o conditional, eu coloco o if mais present simple igual will, enfim. Faz aquele cálculo matemático todo. Eu fiz tudo isso, eu sabia isso tudo. Na minha cabeça, quando eu queria conversar em inglês com alguém, eu lembrava da regra, tipo, eu sabia, eu tinha aquela sensação, eu sei que eu quero falar, mas eu não consigo montar rapidinho, porque eu penso na regra, eu penso na palavrinha solta, eu penso nisso, eu penso naquilo. Quando eu comecei a entender a diferença entre gramática natural, gramática de uso e gramática normativa, e que eu podia aprender a gramática de uso por meio de chunks of language, foi quando a coisa assim começou a fluir mais para mim, foi quando eu comecei a perceber que o meu inglês estava melhorando. Até para ouvir inglês estava melhorando. Porque eu não parava mais para ouvir palavrinha por palavrinha. Eu estava prestando atenção no conjunto. E a gramática vinha meio que de modo natural. Tipos diferentes de gramática, gramática normativa e gramática de uso, e entender que eu vou aprender a gramática de uma maneira muito mais natural e não por meio de regrinhas e termos técnicos, aquela coisa toda. A gente pode deixar esses termos técnicos e regrinhas para mais para frente.
Sabe quando você aprende uma coisa em português, você fala sempre de um jeito, aí um dia eu falo, não, mas tem que falar assim. Ah, por que que é assim? Ah, não sei, porque todo mundo fala desse jeito. Ah, tá, então eu vou falar assim porque parece que é o certo. Aí você começa a se policiar para falar sempre daquele jeito. Aí um dia você pega um livro de gramática e entende, ah, a gente fala a gente foi e não a gente fomos, porque a gente é singular. Então o verbo tem que fazer a concordância também no singular. Então em inglês ocorre a mesma coisa. Você pode aprender chunks of language, várias frases, se comunicar em inglês, e mais lá na frente você vai ler sobre regras gramaticais. É que nem o What's Your Name. Vocês nunca pararam para prestar atenção na regra gramatical do What's Your Name, né? Você só fala. E é o exemplo que eu dei aqui, ok?